Olá, terceirão. Então, nós vamos dar continuidade lá na frente 142 da apostila 3 de vocês. E hoje, então, nós vamos ver o módulo 15 e o módulo 16, tá bom? Então, no módulo 15, que eu vou começar agora, nós vamos fazer, então, um apanhado geral sobre mais um filo dentro do grupo da zoologia. Nós vamos hoje, então, depois de termos visto plateumintos e as principais doenças causadas por eles, nós vamos começar a ver agora o filo dos nematódios. Turma, nematódio são aqueles vermes de corpo cilíndrico. Até o momento, se tem descrito aproximadamente 90 mil espécies, tá? Dessas espécies, algumas delas são de vida livre e outras delas são parasitas. As espécies de vida livre, elas são encontradas na água doce, na água salgada ou em solo úmido. Já as espécies que são parasitas são encontradas no interior do corpo do seu hospedeiro. Tanto planta quanto os animais podem ser parasitados pelos nematódios. Então, há algumas espécies de nematódios que parasitam raízes, que parasitam sementes, que parasitam frutos. E toda vez que uma espécie vegetal está parasitada por um nematódio, ela então vai apresentar queda na sua produtividade. E nos animais, nós, por exemplo, uma das principais parasitoses que acomete nós, que é a lombriga, né, que nós conhecemos vulgarmente por lombriga, é um exemplo de nematódio. De modo geral, o que se fala é o seguinte: as doenças que são causadas no ser humano pelos nematódios, geralmente elas não causam a morte, tá? Só que elas são doenças bastante debilitantes. E a gente fala assim, que ela debilita tanto a pessoa que ela abre as portas para que novas doenças, então, possam acometer essa pessoa, como, por exemplo, a anemia e a desnutrição. Tudo bem? Então, vamos lá falar um pouquinho agora sobre as características gerais dos nematódios. Pessoal, duas aquisições, novidades evolutivas que eles apresentam em relação aos plateumintos. A primeira novidade é a presença de um sistema digestório completo, ou seja, eles são, na verdade, os primeiros enterozoários completos, com a presença da boca e a presença do ânus. E a segunda aquisição evolutiva é a presença do pseudoceloma. Pseudoceloma recebe essa denominação porque ele tem uma cavidade parcialmente revestida pela mesoderme, né? E nessa cavidade é onde abrigam os órgãos vitais do animal. Também, dentro dessa cavidade, existe a presença de um líquido. Ela é preenchida por um líquido que se origina no próprio pseudoceloma. E esse líquido, ele vai desempenhar várias funções para os nematódios, que eu vou voltar a falar quais são as funções desse líquido. Quando a gente descreve um nematódio, é muito comum usar uma frase assim, ó. O nematódio, o corpo deles pode ser descrito como um cilindro dentro de outro cilindro. Observa aí na imagem que eu coloquei para vocês, no resumo de vocês. O cilindro interno representa praticamente o intestino, o sistema digestório dele, que se inicia pela boca e termina no ânus. E o cilindro externo, ele representa a parede do corpo do animal. Entre o cilindro interno e o cilindro externo, existe a presença, então, do pseudoceloma preenchido pelo líquido celomático. Por esse líquido do pseudoceloma, perdão. Turma, a parede corporal, então, dos nematódios, ela é formada pela epiderme e ela é formada pelas células musculares. A epiderme produz externamente a ela uma cutícula que é bastante resistente e que oferece a esses animais uma grande proteção, principalmente daqueles que são parasitas e que vão estar sujeitos à liberação de sucos digestivos do ser humano em cima desses animais, tá? Essa cutícula que eles apresentam é bastante resistente e protege ele desse suco digestivo. E tem a presença das células musculares. Os nematódios, as células musculares, eles são apenas longitudinais, no sentido do comprimento do corpo deles. No entanto, isso traria para eles, né, logicamente, uma mobilidade mais lenta do que aconteceria lá nos plateumintos.
No entanto, eles encontram no líquido do pseudoceloma, nesse esqueleto hidrostático, vamos dizer assim, como um suporte para que as contrações musculares, então, possam ocorrer e que esse animal, então, ele possa se locomover, tá bom? Eles não apresentam sistema circulatório. Não tem a presença de sangue, não tem a presença de coração, nada disso no corpo deles. São animais ainda relativamente simples. No entanto, conforme a musculatura vai contraindo e relaxando, ele permite a movimentação desse líquido do pseudoceloma. E esse líquido, ao se movimentar, então, ele vai fazendo, então, a distribuição dos materiais pelo corpo desses animais. Eles também não apresentam sistema respiratório, estruturas específicas para poder fazer respiração. Por isso que as trocas gasosas neles são feitas por difusão, tá? O oxigênio atravessa a cutícula, atravessa a epiderme e cai dentro da cavidade corporal. E o gás carbônico, então, faz o caminho contrário. Esses animais, então, vamos falar um pouquinho sobre o sistema digestório deles. Na boca deles, eles têm a presença de algumas lâminas cortantes. Essas placas ou lâminas cortantes servem para que esse animal possa, então, se fixar no corpo do hospedeiro para poder obter seus nutrientes. Logo atrás da boca tem a faringe, depois tem o intestino, que termina com o ânus. Quando esses animais eles se alimentam, alguns se alimentam de nutrientes do nosso corpo já digerido, outros se alimentam de matéria orgânica em decomposição, outros são carnívoros, predadores, tá? Pela boca, então, ele vai colocar esse material para dentro do sistema digestório. Dentro do sistema digestório, serão acrescidos a esse alimento enzimas digestivas que vão fazer a digestão dele e o nutriente passa, então, para o pseudoceloma e vai ser, então, distribuído para todas as células do animal, aonde a digestão vai terminar. Porém, a gente fala assim, que a digestão nesses animais, ela é praticamente extracelular. Ela ocorre a maior, quase que por total, vamos dizer assim, dentro do intestino, dentro do sistema digestório do corpo desses animais. E, por último, o sistema nervoso deles. O sistema nervoso dele continua seguindo a mesma linha. Sistema nervoso do tipo ganglionar e do tipo ventral. Se localiza na região de baixo do corpo deles. Então, pessoal, nós fizemos aqui agora um apanhado geral sobre as características gerais dos nematóides. Ficou faltando falar sobre o sistema excretor. A remoção dos excretas, das substâncias tóxicas do pseudoceloma, pode ocorrer tanto por células de René, como são chamadas, ou se não, pelos chamados células em H, ou tubo em H. O que seria isso? 2 tubos longitudinais, no sentido do comprimento do corpo dele, percorre a lateral do corpo desses animais. Esses 2 tubos se comunicam por um tubo transversal mais na região, próxima à região anterior do corpo deles, e esse tubo ele se comunica com a superfície do corpo por meio de um poro excretor. Por meio desse poro excretor, então, ele vai eliminar os resíduos metabólicos do pseudoceloma desses animais. E alguns deles também fazem a eliminação dos resíduos por difusão, tá? Pela superfície do corpo, eles vão, então, eliminando os excretas do corpo dele. E para nós terminarmos, então, esse módulo, vamos falar um pouquinho sobre a reprodução. A maioria deles são dioicos, ou seja, tem um nematóide macho e outro fêmea. E existe entre eles um certo grau de dimorfismo sexual. E geralmente o dimorfismo sexual ele é baseado no tamanho do macho e no tamanho da fêmea, tá? Durante a cópula, o macho então transfere os espermatozoides dentro do corpo da fêmea, através do poro genital da fêmea. O macho não tem poro genital, o macho só tem a presença da cloaca. E os espermatozoides do macho não têm a presença de flagelo, tá? Eles se locomovem dentro do corpo da fêmea por meio de pseudópodes. A fecundação, então, ela é interna e o embrião, ele se desenvolve dentro de um ovo que tem uma casca resistente. Logo após a postura desses ovos, o embrião inicia as primeiras mitoses ali dentro e se torna o chamado ovo embrionado. E o desenvolvimento, ele é indireto.
Desse ovo, eclode uma larva chamada de rabetitoide. Essa larva, em ambiente quente e úmido, ela sofre algumas mudas e se transforma na larva filarioide, para depois ela se transformar na sua forma adulta. Pessoal, então o que nós vimos aqui agora foi um apanhado bem geral com as principais características relevantes a esse filo chamado filo dos nematóides. Agora nós vamos passar então para o módulo 16 e falar sobre a primeira doença causada por nematóide, que é a doença denominada de ascaridíase. Pessoal, ascaridíase, o causador dela é o nematóide chamado, aquele verme de corpo cilíndrico, chamado de Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoide, popularmente conhecido por nós como lombriga. Pessoal, em média, 22% da população mundial é acometido por essa doença, tá? É uma parasitose, vamos dizer assim, extremamente comum. Esse verme, ele é monoxeno, ou seja, o único hospedeiro dele é o homem, tá? Esse verme, ele se abriga lá no intestino do homem. No entanto, antes dele dar a sua, vamos dizer assim, a sua abrigada final no intestino humano, no intestino delgado humano, ele passa pelo pulmão. Ele apresenta ciclo pulmonar, também chamado ciclo de Loss. E esse verme, ele pode chegar a ter de 10 até 30 centímetros. Então, vamos entender agora como que ocorre o ciclo dessa doença. Vamos imaginar, então, que uma pessoa está parasitada pela lombriga. Lá no intestino delgado dela, então, a lombriga faz a deposição dos seus ovos. Pessoal, cada fêmea chega a pôr, em média, por dia, 200 mil ovos. Esses ovos, então, são eliminados junto com as fezes para o meio ambiente. Quando esse ovo está em um ambiente ideal, geralmente um solo quente e úmido, inicia ali dentro desse ovo, então, as primeiras divisões mitóticas e ele se torna um ovo embrionado. Agora, esse ovo vai contaminar o solo, vai contaminar a água, vai contaminar as hortaliças. E aí o homem vem e faz a ingestão desses ovos, ou põe a mão suja na boca, ou não lava os alimentos direito, ingere esses ovos que não dá para ver, ou toma uma água contaminada. Quando o homem, então, ingere esse ovo, ao passar lá no nosso estômago, as secreções enzimáticas do estômago, do suco gástrico, vai romper, então, esse ovo e liberar essa larva. Essa larva vai chegar até o nosso intestino delgado e, por meio da sua boca, onde tem as lâminas cortantes, vai perfurar o intestino e vai passar para o sangue. No sangue, essa larva circula no nosso sangue, crescendo um pouquinho mais, vai passar no fígado, vai passar no coração e vai chegar lá nos capilares dos alvéolos pulmonares. Quando chega lá nos capilares, ela rompe os capilares dos alvéolos e cai dentro dos alvéolos pulmonares, cai lá no nosso pulmão. Aí a pessoa começa, então, a ter tosse e a produzir secreção. Junto com essa tosse, então, essa larva agora, ela sobe até a faringe e ela é, então, deglutida, engolida novamente junto com as secreções enzimáticas. E essa larva vai crescendo. Ela passa de novo pelo estômago e finalmente chega agora lá no intestino delgado. Lá no intestino delgado, ela gruda no intestino, passa a crescer, atinge a sua forma adulta, inicia então o acasalamento e a postura dos ovos, iniciando assim então um novo ciclo. Pessoal, estima-se que uma lombriga seja capaz de parasitar o corpo humano por até 2 anos, tá? Então o tempo de vida dela é um tempo longo. Quais são os sintomas que a pessoa ela apresenta? Assim, os sintomas dependem da fase, né, e da infestação que a pessoa tem, o quanto de lombriga ela tem dentro do corpo. Então, na fase pulmonar, é praticamente tosse, falta de ar, febre e pode até causar uma pneumonia, na hora que ela está lá na sua fase de pulmão. Depois, quando ela está na fase de intestino, a pessoa tem fraqueza, diarreia, ânsia de vômito, dor abdominal e ela pode até ficar desnutrida, porque as lombrigas vão então alimentar, retirar o nutriente que era para a pessoa, retira para ela.
Pessoal, em alguns casos, quando a infestação ela é bem maciça, tem muita lombriga, vamos dizer assim, ela pode entupir lá o finalzinho do intestino e formar o que nós chamamos de bolo de Ascaris, tá? Aí você interrompe a passagem das fezes ali e apenas aí por cirurgia que se remove esse bolo de Ascaris. Como que nós podemos fazer, então, para evitar de pegar essa doença? Então, primeira coisa, tratamento dos doentes. Se não existir pessoas infectadas, eliminando esses ovos no meio ambiente, o ciclo da doença se encerra. Mas também é preciso dar destino adequado aos dejetos humanos. Isso se faz por meio de instalação fitossanitária. Higiene principalmente com as mãos. Lavar bem as mãos antes das refeições. Tá? No cantinho, embaixo das nossas unhas, são lugares que muitos ovos podem se abrigar ali. Lavar e higienizar bem os alimentos antes de comer, principalmente aqueles que são comidos crus. Verduras, frutas, lavar bem, esterilizar bem esses alimentos antes de ingerir. E por último, pessoal, tomar bastante cuidado com mosca e barata, porque mosca e barata, elas passam por todos os lugares. E se ela senta, por exemplo, numas fezes ou num chão que está contaminado, por meio das suas patas, elas podem então transportar esses ovos que pousam no nosso alimento e derruba o ovo da lombriga nesse alimento. Então, deixar bem longe dos alimentos mosca e barata, tá bom? Então é isso, pessoal, para nossa videoaula de hoje é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Um abraço.